Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, finalmente voltando aqui com mais novos vídeos de análise, no caso associados a The Walking Dead, mais precisamente sobre Fear the Walking Dead. Sim, Fear the Walking Dead finalmente voltou com a terceira temporada, pelo menos deu início com o primeiro episódio, né? Então eu percebi que o segundo episódio também lançaram, mas nesse vídeo vamos ficar somente nesse primeiro, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Ok, de início nós tivemos claramente a continuação, né, envolvendo o final da segunda temporada, quando tivemos aquela presença de uns soldados armados atirando naquele grupo que o Nick estava liderando, levando o próprio personagem junto com Luciana e ainda mesmo levando a Madison, Travis e Alicia para aquela base misteriosa, né? O episódio em si, no modo geral, foi para explorar aquela base, os conceitos aprofundados, os objetivos dos soldados presentes ali, né? A questão de pesquisas e tudo mais, e envolvendo questões de fuga e conflitos internos com alguns personagens específicos. Mas vamos começar devagar. Então, logo de primeira, nós já tivemos a questão da problemática, né? Nós tivemos os personagens entrando na base, já sendo separados, e aí já tivemos a adição de pessoas gritando, sofrendo, morrendo, né? Então, ali já foi mostrado claramente, logo de início, o que os personagens teriam que enfrentar para pelo menos garantir a própria sobrevivência. Não necessariamente eles iam buscar uma fuga, mas uma forma de primeiramente entender a situação, entender o desconhecido, para depois ter o manuseamento do ambiente nas suas proximidades. Então todo esse mistério, a questão do o anonimato de toda essa definição da base geral, foi, no caso, para gerar logo o problema inicial que seria explorado durante o progresso desse primeiro episódio. Junto às cenas iniciais, também tivemos o surgimento de alguns novos personagens, entre eles um personagem chamado Troy, né? Ele tem um irmão, mas o Troy especificamente é interessante porque ele, primeiramente, começou a falar sobre a questão de processamento, a questão de tentar descobrir respostas e tudo mais, em relação àquele grupo específico, mais ligado à questão das pessoas sendo mortas e algumas anotações, já ficou claro qual seria uma das missões daquela base, ou pelo menos daquela pequena organização. Eles estavam analisando os zumbis, fazendo pesquisas para ter informações precisas a respeito da biologia das próprias criaturas. Isso foi bastante interessante de primeira, porque nós raramente tínhamos pessoas que adotavam esse tipo de posição, né? Nós já tivemos pessoas tratando zumbis como pessoas doentes, né? O Herschel Green. Tivemos pessoas também tratando os zumbis como simples obstáculos, que seria a maioria da população. E agora temos um grupo, né? Uma grande camada, tentando analisar a questão biológica por trás disso tudo. Isso é muito interessante. Claro que isso dá uma pegada meio de Milton, né? Da terceira temporada de The Walking Dead, mas pelo menos isso era em grande massa, analisando até quando demorava para o zumbi, para a pessoa ressuscitar como zumbi, a questão do gosto de sangue, a procura de carne humana e a questão do zumbi parar depois de um tempo. Enfim, a pesquisa ainda está no início, mas ver essa nova alteração de foco demonstrou um pouco de originalidade a respeito dos personagens e a sua relação com esses mortos-vivos. Em relação ao desenvolvimento da problemática, eu achei um tanto moderada, né? Com a questão do Travis, o Nick e a Luciana e alguns personagens secundários sendo capazes de deixar alguns guardas inconscientes e saindo do local com uma certa facilidade. Por uma organização tanto meio que militar, sacou? Eu tava esperando um pouco mais de resistência, mas foi um tanto simples demais eles conseguirem sair para a área externa rapidamente. E ainda é curioso o fato de nenhum deles ter tentado pegar alguma arma do chão para tentar se proteger, não. Eles simplesmente saíram sem nenhum tipo de armamento ou proteção. Isso eu achei um tanto curioso e eu acho que poderia ser um pequeno erro do episódio, mas como eu disse, foi uma coisa rápida, fácil demais, mas no final das contas, pelo menos teve um pouco de tiroteio e eu acho que teve pelo menos uma morte, né? Então já conseguiu chamar um pouco a atenção do telespectador. E logo em seguida teve a questão do Travis sendo jogado em uma arena de zumbis, claro, testando as limitações do personagem e impondo aquele desejo de viver, né? Que o personagem adotou a raiva, que foi um ponto explorado, como também a sua capacidade de sobrevivência, se baseando na sua vontade de viver, né? Que até um personagem secundário tinha comentado isso. Como é que você vai conseguir desabilitar o guarda? Com a minha vontade de viver. Então o Travis incorporou essa mensagem, principalmente na parte da arena, que o desejo dele era conseguir proteger a família, né? Então a partir daí já tivemos algumas coisas interessantes, apesar de não ter um grande desenvolvimento de modo geral. Tivemos a questão da fuga, tivemos a questão do reconhecimento de uma área nova, pequenos conflitos, nada muito agressivo ou violento, somente a parte da arena que chamou bastante atenção em relação à individualidade do personagem e aos seus novos obstáculos, que era enfrentar cerca de 15 zumbis, que foi realmente algo muito absurdo.
Em relação a Madison e a Alicia, elas ficaram uma grande parte do episódio numa sala, né, conversando com o Troy em alguns momentos, mas finalmente teve uma cena de conflito envolvendo a Madison e o Troy. Eu achei a cena de conflito rápida, porém foi bem feita, claro, e junto a isso eu também percebi uma pequena referência, eu acho que alguns de vocês vão concordar comigo, que é em relação ao governador nos quadrinhos, né? O governador nos quadrinhos do The Walking Dead, ele teve o olho retirado com uma colher, e essa cena, cara, ficou muito claro que foi uma referência, né? A Madison pegando uma colher e enfiando no olho do cara e ameaçando retirar o olho e até o cérebro e tal, fazer um mó lambança e tal. Então, referência, mas uma luta bem feita. Ok, foi uma cena agradável, pelo menos pra quem curte essas cenas específicas. E em relação à Alicia, né, nós sabemos que a personagem matou, né, o primeiro ser humano na última temporada, no final da temporada, e o fato dela guardar uma faca na bota, né, e manter isso como uma informação sigilosa, isso me pareceu como posso dizer, um ponto de observação. Pelo menos pode indicar uma possível evolução da personagem, uma coisa pequena, nada demais, mas que pode indicar que, mesmo ela tendo matado um ser humano e não tendo gostado disso, ela não ia hesitar em fazer isso novamente, né? Ainda mais que ela estava cercada de pessoas, né, seres humanos, e guardando uma faca, ela não teria mais medo de fazer isso. Então ela está começando a ficar acostumada com o fator com a possibilidade de tirar a vida de um ser humano. Em relação a Nick e a Luciana, eu não vi muita coisa em relação a eles, sacou? Eles conseguiram fugir, a Luciana ferida lá, mas eu acho que foi uma coisa muito pessoal, somente pra fortalecer o amor entre eles, né? Dizer que o Nick nunca ia abandonar ela e tudo mais, e envolver a questão dos zumbis, que foi interessante devido ao fato dos zumbis entrarem no local pra causar uma maior bagunça no final do episódio. E no final das contas foi exatamente isso que aconteceu, né? Tivemos um conflito interno entre o Troy e o irmão dele, que no caso isso indica já uma problemática entre, como eu posso dizer, figuras secundárias que pareciam estar primeiramente no lado de vilões, né? São tecnicamente vilões que começaram a criar uma linha de amizade com os protagonistas, então eu achei isso bastante interessante, porque foi uma mudança de lado significativa, né? O Troy se demonstrava ser uma pessoa ruim inicialmente, aí depois, devido à conversa com o irmão, ele começou a ajudar a Madison no final do episódio, devido à grande invasão de zumbis. Então isso mostra uma mudança de lado. Claro que isso pode se alterar futuramente, mas a presença do irmão pode ser o grande fator que fez ele se controlar, ou pelo menos mudar sua posição temporariamente. Bom, no final das contas foi exatamente isso. Teve um problema, teve uma cena com vários zumbis aparecendo, algumas cenas de tiro contra os mortos-vivos, e a separação da Madison e o Travis novamente, né? Estamos pegando aquela mesma mensagem da segunda temporada, né? O Travis de um lado, a Madison do outro, os dois querendo se encontrar. Vai ser exatamente isso essa temporada, ou pelo menos os episódios iniciais. E eu achei curioso que um dos guardas tinha comentado que eles não atiravam em mulher, não buscavam matar as mulheres, mas no final da segunda temporada um dos guardas acabou atirando na Luciana, né, ferindo ela. Resumindo, ele feriu uma mulher, então meio que estavam se contradizendo aí. Bom, no final das contas, o episódio se demonstrou chamativo, principalmente no final. Eu acho que teve alguns momentos que enrolou um pouco, assim, não conseguiu chamar tanta atenção do telespectador, mas a questão dos zumbis serem pesquisados, uma fuga rápida que eu achei negativa, e a questão da arena, e toda aquela busca da própria família, quanto a vontade de viver vinda do Travis, eu acho que fez esse episódio ser um tanto satisfatório, e conseguiu, como fazer, chamar a atenção logo de início no lançamento da terceira temporada. O local, né, foi fechado somente naquela base, então não teve uma grande diversidade de espaço, mas pelo menos tivemos uma problemática interessante envolvendo zumbis, ratos e etc. Então, como nota, eu vou dar nota 7,5. Eu acho que pro Fear the Walking Dead, que não é uma série muito forte, esse foi um episódio bastante significativo. Então, essa é a minha nota a respeito desse episódio. Se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Foca no seu vídeo. Valeu!